O anjo mais misterioso na Bíblia é desconhecido por muitas pessoas que não sabem que ele está na Palavra de Deus. Certos seres poderosos na Palavra de Deus têm sido contemplados por séculos, desde o príncipe da Pérsia que enfrentou o arcanjo Miguel e outro anjo durante a profecia de Daniel, até a legião de demônios que Jesus expulsou do endemoninhado. No entanto, há um ser poderoso que o apóstolo João compartilhou conosco. Este ser ainda está por vir, e sua aparência é algo de pesadelos, dor e tortura. João nos deixou uma descrição vívida desse ser por vir. A aparência desse ser é tão aterrorizante que poderia instilar medo e causar misérias a qualquer um que ouça falar sobre ele. O ser causa uma dor imensa e angústia aos envolvidos. Quem enfrentará esse ser poderoso? O arcanjo Miguel ou Jesus virá derrotá-lo? Ou Deus permitirá que esse ser poderoso ande livremente? O apóstolo João compartilha essa profecia da ilha de Patmos no poderoso livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse é distinto de outros livros do Novo Testamento, não apenas em seu conteúdo, mas também em sua origem. Ao contrário dos outros livros que foram escritos intencionalmente, o Apocalipse não foi inicialmente destinado a ser escrito. Cada autor decidiu pegar a caneta, seja por si mesmo ou por influências, antes de escrever seus pensamentos. Ele considerou cuidadosamente o que queria dizer, embora fosse inspirado pelo Espírito Santo. O texto resultante refletia seu próprio temperamento, caráter, perspectiva e experiência. João não planejava escrever o livro do Apocalipse. Na verdade, ele nem sequer considerou. O livro inteiro veio a ele como uma revelação súbita e inesperada, tanto em forma verbal quanto visual. Enquanto ouvia essa incrível série de vozes e testemunhava as visões, ele foi repetidamente instruído a registrar tudo o que experimentava. Ele foi apenas o instrumento que escreveu. Então, quem foi o autor real? A mensagem frequentemente lhe foi transmitida por anjos, mas também era o que o Espírito estava dizendo às igrejas, e era uma revelação de Jesus Cristo, mas foi dada a Jesus por Deus. Portanto, uma complexa cadeia de comunicação estava envolvida. Envolvendo Deus, Jesus, Espírito e anjos, é aqui que descobrimos sobre Abaddon nas Escrituras. O Apocalipse é a revelação do que está oculto da humanidade, mas conhecido por Deus. Existem coisas que o homem não pode saber a menos que Deus escolha revelar a ele. É impossível para qualquer indivíduo ter conhecimento completo de tudo o que acontece no mundo, incluindo o céu e o que o futuro reserva. Portanto, qualquer registro e interpretação de eventos por um indivíduo é limitado pelo tempo e espaço, podendo fornecer apenas uma conta parcial da história. João primeiro vê a revelação de Jesus Cristo e então testemunha o próprio trono de Deus. A partir desse ponto, tudo muda e Deus inicia os 3 piores julgamentos já experimentados em todo o mundo. Apocalipse 6:16 aborda Satanás na terra, sendo este segmento particular desafiador de compreender e colocar em prática. Infelizmente, chegamos à parte desagradável. A situação se deteriorará antes que qualquer melhoria possa ser vista. É reconfortante saber que o cenário descrito nestes capítulos é o pior caso possível, embora ainda seja angustiante. Os julgamentos serão realizados em 3 etapas: os selos, as trombetas e os arcos. Os 4 primeiros selos são abertos, liberando o que são conhecidos como os 4 cavaleiros do Apocalipse, pois os julgamentos aparecem metaforicamente como um cavaleiro deixando destruição em seu caminho. Então as trombetas começam em Apocalipse capítulos 8, 9. João descreve um tempo próximo ao fim do mundo, quando os anjos tocam 7 trombetas, cada uma anunciando uma nova rodada de julgamento sobre as pessoas da terra. As trombetas são detalhadas em Apocalipse capítulos 8 e 9, assim como em Apocalipse 11, 15 e 19. As trombetas representam desastres, e os julgamentos anunciados por elas ocorrerão durante o período da tribulação no fim do mundo. 7 anjos que estão na presença de Deus recebem 7 trombetas que serão usadas para desencadear
outra rodada de julgamentos. O primeiro toque desta praga destrói 1/3 das árvores do mundo e consome toda a grama. Este julgamento se assemelha à 7ª praga do Egito. No segundo toque, um enorme monte em chamas é lançado ao mar, resultando em 1/3 do mar tornando-se sangue, 1/3 dos navios afundando e 1/3 das criaturas marinhas morrendo. Este julgamento é semelhante à primeira praga que ocorreu no Egito. O terceiro toque é semelhante ao segundo, mas tem como alvo: em vez dos oceanos, as águas doces dos lagos e rios do mundo, de acordo com as Escrituras, serão afetadas. Um grande astro ardente como uma tocha cairá do céu e contaminará 1/3 do abastecimento mundial de água. O quarto toque da trombeta, o quarto dos 7, causa mudanças no céu. Afirma que 1/3 do Sol, 1/3 da Lua e 1/3 das estrelas foram atingidos, fazendo com que fiquem escuros. Após o julgamento do quarto toque da trombeta, vem o quinto toque. É aqui que vemos o anjo misterioso. O quinto toque da trombeta traz gafanhotos demoníacos do abismo sem fundo. Esse anjo do abismo, o dia em que a porta do abismo se abre, é um dia de julgamento intenso. Mas o que é o abismo e o que há lá dentro? Na teologia judaica e na Bíblia, o abismo é frequentemente usado metaforicamente para se referir ao lugar de habitação dos espíritos malignos. Na Bíblia, o abismo é como um buraco muito profundo ou uma enorme lacuna, muitas vezes considerada como um lugar para onde os mortos vão ou um local preenchido com escuridão total e vazio. Isso também é conhecido como um lugar muito distante da presença e bondade de Deus. Lucas 8:31 fala de um momento em que Jesus encontra um homem controlado por demônios. Quando Jesus ordena que esses espíritos malignos saiam do homem, eles ficam apavorados e pedem a Jesus para não enviá-los para o abismo. O abismo é um lugar terrível para os espíritos malignos, onde seriam punidos e sofreriam. Os espíritos malignos no endemoninhado imploraram a Jesus para não comandá-los a ir para o abismo, mostrando o quanto não querem ir para lá, pois é um lugar de sofrimento para eles. Mas por que esse abismo seria aberto? O que causa isso? A porta do abismo é aberta no livro do Apocalipse, e antes disso acontecem vários eventos importantes que levam a isso. A abertura do abismo começa com uma chave, um símbolo de poder e autoridade. Em Apocalipse 9:1, a Bíblia diz: "E o quinto anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela cair do céu sobre a terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo." Este seria o quinto anjo que tocou a trombeta. Os 4 primeiros selos e trombetas trouxeram julgamentos executados contra a terra. O texto nos mostra claramente que esta estrela é uma pessoa, e a ele, no contexto, é melhor entendida como um anjo com a chave em mãos. O anjo se aproxima do abismo e, ao abri-lo, houve um grande estrondo, como se a própria terra estivesse gemendo. A abertura do abismo foi como a abertura de um vasto poço escuro, e dele saiu fumaça como se de uma fornalha gigante. Essa fumaça era tão espessa e escura que obscurecia o sol, lançando uma sombra sobre a terra. Apocalipse 9:3-6. Então, da fumaça, saíram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder. Enquanto os escorpiões da terra têm poder, foi dito a eles que não ferissem a grama da terra, nem coisa verde, nem árvore alguma, mas somente as pessoas que não têm o selo de Deus em suas testas. E não lhes foi permitido matar ninguém, mas atormentar por 5 meses, e o tormento deles era como o tormento de um escorpião quando pica uma pessoa. Naqueles dias, as pessoas buscarão a morte e não a encontrarão. Elas desejarão morrer, mas a morte fugirá delas. Esses gafanhotos não são naturais. Eles evitam as plantas e atacam os humanos como escorpiões. Eles representam as hordas de demônios desencadeadas sobre a terra. Aqueles que têm o selo de Deus em suas testas estão protegidos, mas os outros não estão.
Isso é um julgamento inescapável de Deus. O propósito desses gafanhotos e desse período é expressamente governado por Deus. E o propósito de tudo isso é trazer arrependimento, mas isso falhará severamente. Apocalipse 9, 20 e 21. O restante da humanidade que não foi morta por essas pragas não se arrependeu das obras de suas mãos, recusando-se a adorar demônios e ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, que não podiam ver, ouvir ou andar. Eles não se arrependeram de seus assassinatos, feitiçarias, imoralidades sexuais e roubos. Esta estrela abriu o abismo. Apocalipse 9, 2. Liberando um batalhão de soldados demoníacos semelhantes a uma praga de gafanhotos que se assemelham a cavalos preparados para a batalha. Apocalipse 9, 7. A morte não oferecerá escape dessa tortura prolongada. A força de seus ataques tem sido comparada à dos escorpiões, os quais, apesar da dor excruciante que causam, raramente resultam na morte da vítima. Os atormentados desejam passar pela morte, que para Paulo era uma passagem para bênçãos eternas. No entanto, para aqueles que já estavam sendo atormentados, a morte é uma transição da dor presente para o fogo eterno que os aguarda. Note que o som dos gafanhotos lembra o de um exército poderoso se aproximando da nação. Parece ser essa a razão para usar esse número de meses como a duração do tormento. A angústia e a agonia não durarão apenas alguns dias, mas sim enquanto os gafanhotos continuarem a existir no mundo. A única maneira de encerrar esse ataque dos gafanhotos de Abaddon é que os atacantes terminem de causar sua destruição. O tormento é tão insuportável que é comparável ao veneno de um escorpião, e o sofrimento será tão intenso que as pessoas desejarão estar mortas. Elas buscarão a morte, mas não a encontrarão. Apocalipse 9, 7 e 10. A aparência dos gafanhotos era como cavalos preparados para a batalha, e em suas cabeças pareciam haver coroas de ouro, e seus rostos eram como rostos humanos. Eles tinham cabelos como os cabelos, as mulheres tinham dentes semelhantes aos de leões, e usavam couraças de ferro. O som de suas asas era como o som de carros puxados por muitos cavalos correndo para a batalha. Elas tinham caudas como escorpiões e em suas caudas estava o poder de ferir as pessoas por 5 meses. Por que Deus as chamaria de gafanhotos se elas não são gafanhotos reais, mas sim espíritos demoníacos que enxameiam e destroem como gafanhotos? Entre outras razões, isso ocorre porque os gafanhotos são considerados agentes do julgamento de Deus no Antigo Testamento, segundo a Crônicas 7:13. Se eu fechar os céus para que não chova, ou se ordenar que os gafanhotos devorem a terra, ou se enviar peste entre o meu povo. Lemos sobre eles como tendo semelhanças com cavalos, ouro, rostos humanos, cabelos de mulheres e dentes de leões. O fato de a palavra como ser usada várias vezes sugere que a intenção não é fornecer uma descrição literal. A impressão geral que essa imagem deixa é de uma crueldade incrível e brutal. Pode-se pensar neles como gafanhotos, mas com um ferrão forte como escorpiões. Isso os torna muito mais do que simples insetos regulares. Sua emergência marca o início de um período de sofrimento e tribulação. Um momento em que as forças do mal, antes contidas no abismo, agora foram liberadas no mundo. Essa emergência não é um ato aleatório da natureza, ela carrega uma missão específica e direcionada. Os gafanhotos têm uma diretiva precisa e incomum. Normalmente, quando há um enxame de gafanhotos, eles destroem muitas plantas e colheitas. Mas esses gafanhotos especiais são diferentes. Eles não destroem plantas. Em vez disso, vão atrás de pessoas específicas, aquelas que não têm uma marca especial de Deus em suas testas. Essa marca é como um sinal de proteção divina. Este evento extraordinário não trata apenas da aparência física desses seres semelhantes a gafanhotos, mas também das implicações espirituais mais profundas. Ele serve como um lembrete contundente das escolhas que as pessoas fazem e das consequências que seguem. Aqueles que carregam o selo de Deus são poupados,
simbolizando a proteção concedida àqueles que se alinham à vontade divina. Em contraste, aqueles sem o selo enfrentam as consequências de sua escolha. Enfrentar a ira dessas criaturas únicas demonstra o perigo de se afastar do que é certo e bom. A emergência dos gafanhotos, conforme retratada na Bíblia, é uma narrativa poderosa que entrelaça os reinos físico e espiritual. É uma revelação de julgamento divino e proteção, uma manifestação tanto da ira quanto da misericórdia. Serve como um lembrete contundente da importância da fé na realidade da guerra espiritual, em um mundo que frequentemente parece dominado pelo tangível e pelo temporal. Então, chega o líder desses gafanhotos, uma figura poderosa e misteriosa chamada o Rei do Abismo. Este ser é mais do que apenas uma lenda. É uma parte significativa das histórias bíblicas sobre o fim do mundo. Apocalipse 9:1 o apresenta com uma clareza arrepiante. E tinham sobre eles como rei o anjo do abismo. O seu nome em hebreu é Abaddon, e em grego tem o nome de Apolion. Lemos que tinham como rei sobre eles. Este é mais um indício sugerindo que as criaturas em questão não são verdadeiros gafanhotos. De acordo com a Bíblia, os gafanhotos reais não têm um rei, como afirmado em Provérbios 30:27. Os gafanhotos não têm rei e saem todos a bandos. Para compreender verdadeiramente quem é esse personagem, é necessário examinar de perto como ele é conhecido. Ele é chamado de Rei do Abismo, mas não é como os reis normais. Ele governa sobre um lugar chamado Abismo, geralmente considerado como um local cheio de caos e velhos medos profundos. O nome Abaddon em hebraico e Apolion em grego, ambos se traduzem como destruidor. Esses nomes não são meros rótulos, mas reflexos de sua natureza e do papel que desempenha na narrativa celestial. Ele não é apenas um destruidor de estruturas físicas, mas também de ideais, esperanças e possivelmente dos valores morais que sustentam as sociedades. Sua chegada significa que tudo começa a desmoronar, e a linha entre o caos e o mundo real começa a se confundir. No contexto mais amplo da Bíblia, o Rei do Abismo representa um contraste com os temas de criação, ordem e salvação que fluem pelas Escrituras. Onde Deus fala sobre criar e sustentar, Abaddon fala sobre encerrar e desfazer. Seu papel no livro do Apocalipse é particularmente significativo. Ele é um sinal do julgamento final, mostrando que o poder terreno não dura para sempre e que, no final, o justo julgamento de Deus sempre prevalecerá. A imagem dos gafanhotos sobre os quais ele governa também é simbólica. Na Bíblia, os gafanhotos são frequentemente vistos como instrumentos da ira divina, agentes de destruição que consomem e devastam. Como visto nas pragas de no Êxodo, o Rei do Abismo que lidera esse grande grupo representa uma força poderosa e inevitável de julgamento. O Rei do Abismo, Abaddon ou Apolion, é uma figura significativa na Bíblia. Ele representa o conceito de destruição, não apenas em sentido físico, mas como uma força celestial. Seu domínio sobre o abismo e os gafanhotos o estabelece como um símbolo dos tempos finais. Essa frase nos lembra que tudo na Terra é temporário e, eventualmente, o poder e o plano de Deus controlarão tudo. Abaddon, estando sob a supervisão de Satanás, lidera um abismo de gafanhotos que aparecerá nos últimos dias. Devido ao fato de que o Antigo Testamento e o Novo Testamento foram escritos em idiomas diferentes, a palavra para destruidor em grego será diferente da palavra em hebraico. Isso é algo que precisamos ter em mente sempre. Embora só vejamos a ocorrência na segunda metade da Bíblia, em Apocalipse 9:1, 5 versículos do Antigo Testamento usam a palavra Abaddon, que parece significar destruição. Em Daniel encontramos o príncipe da Pérsia, que é também um demônio de alta patente. Os termos rei e príncipe mostram conexões com um reino, evidenciando claramente um reino com forças contrárias a nós. O Abaddon ou Apolion de Apocalipse é um demônio real que um dia infligirá dor real a pessoas reais durante o julgamento real de Deus.
Abadom era um lugar dos mortos no Antigo Testamento, Jó 31:12, frequentemente associado à morte e ao reino dos mortos, Salmos 88:1. Era vinculado ao poço nos manuscritos do Mar Morto, equivalendo assim a Hades, o reino dos mortos personificado, sobre o qual Deus e Cristo têm controle supremo, Apocalipse 1:18. Aqui o controle é temporariamente atribuído a um anjo maligno que parece ter sido aprisionado com os outros espíritos do poço. João pode estar adaptando o título de maneira negligenciável para fazer seu ponto. Muitos sugerem que esse título também é destinado a ridicularizar Apolo, o deus arqueiro, cujo símbolo eram os gafanhotos. Isso nos informa que o objetivo do maligno, que é a cabeça do Abadom, está contra nós. João 10:10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É claro e consistente na Bíblia que os demônios existem. São entidades que se opõem à supremacia de Deus e buscam realizar seus planos malévolos. A rebelião profana ocorre ao influenciar as pessoas a viverem de maneiras que contradizem as intenções declaradas por Deus. Ao mesmo tempo, essas pessoas permanecem sob o controle divino e podem ser usadas para executar o plano divino. Um demônio compartilha as mesmas características que seus congêneres, ou seja, as qualidades de ser imutável e imortal. Os demônios não possuem onisciência e a extensão de seu poder é limitada pelas permissões concedidas por Deus. Além disso, os demônios não se limitam a uma pessoa ou a um tipo, mas têm diversos propósitos e conhecimentos em sua área de expertise. Aqui estão alguns fatos que devemos ter em mente. Em primeiro lugar, Deus está, em última instância, no controle. Nosso Pai Celestial não é o destruidor, mas Deus mesmo trouxe essa destruição como parte de seu justo julgamento. Enquanto Satanás é maligno e poderoso, ele não é onipotente. Abadom não tem completo poder sobre os demônios do inferno, como os gafanhotos que emergem do abismo. Apocalipse 9:4. Sendo instruídos a não prejudicar a vegetação, mas apenas as pessoas que não possuem o selo de propriedade e proteção de Deus em suas testas. Mesmo nesse caso, os gafanhotos só são capazes de torturar suas vítimas, não de matá-las. Em segundo lugar, Abadom não destruirá todas as pessoas. De acordo com o livro do Apocalipse, cada pessoa receberá ou o selo de Deus ou a marca da besta. Apocalipse 13:17. Isso destaca que aqueles que têm fé e carregam o selo de Deus são oferecidos proteção em meio ao caos. Isso ressalta como a fé forte pode nos proteger do mal que surge do abismo. Em conclusão, o dia em que a porta do abismo é aberta serve como testemunho da natureza dual da profecia bíblica. Um momento de julgamento e tribulação, mas também um tempo em que a fé se torna um santuário crucial. Isso nos lembra da importância de manter a fé e da esperança de que, mesmo nos momentos mais sombrios, aqueles selados por Deus encontrarão proteção e, em última análise, redenção. Este evento não é apenas um aviso do que está por vir, mas também um convite para aprofundar a fé e a confiança no plano divino de Deus. Por que isso está na Bíblia? O Apocalíptico é um relato histórico escrito da perspectiva de Deus, proporcionando uma visão abrangente dos eventos que nos permite enxergá-los além de nossa percepção limitada. Essa perspectiva única nos oferece discernimento e visão, aprimorando significativamente nossa compreensão do mundo ao nosso redor. Como resultado, ganhamos uma compreensão mais profunda do que está acontecendo, muito além do que um historiador típico perceberia. Padrões e propósitos emergem aos quais ele é cego. A história não é apenas uma acumulação aleatória de acontecimentos. A coincidência dá lugar à providência. A história está seguindo em uma direção. E o tempo é eternamente significativo. O tempo e a eternidade estão interrelacionados. Coisas ocultas da observação humana e reveladas por Deus são chamadas mistérios. No Novo Testamento, a direção dos eventos passados e presentes torna-se aparente à luz do futuro. A forma da história não pode ser vista a curto prazo, apenas a longo prazo.
pois o tempo é relativo e real para Deus. 1000 anos são como um dia para Ele, e sua incrível paciência conosco nos faz parecer que Ele está lento, mas segundo Pedro 3:9, Ele não está disposto que nenhum pereça. A Bíblia contém uma filosofia da história bastante diferente daquelas adotadas pela razão humana desprovida de discernimento. O contraste é claro quando a comparamos com as 4 ideias mais comumente aceitas. Por que Deus julga o mundo durante o caos? É natural se perguntar como a humanidade, em uma reação ideal, esperaria-se arrependimento ou reconhecimento da mão divina em ação. No entanto, mesmo quando enormes pedras de granizo caíam do céu, o espírito humano permanecia obstinado. Em vez de buscar perdão ou compreensão, as pessoas amaldiçoaram a Deus. Apocalipse 16:21. Pedras de granizo enormes, pesando cerca de 1 talento cada, caíram do céu sobre as pessoas, e elas blasfemaram contra Deus por causa da praga de granizo, pois a praga de granizo era extremamente severa. Seus corações endurecidos por anos de rebelião não conseguiam compreender a magnitude de seu erro. Assim, o 7º flagelo não foi apenas uma demonstração do poder de Deus, mas uma clara indicação da fragilidade humana e das consequências da persistente desobediência. Essa história serve como um lembrete sombrio de que, embora Deus seja paciente e misericordioso, chega um momento em que a justiça deve prevalecer. O livro do Apocalipse fala sobre o fim do mundo e o plano final de Deus. O propósito dos eventos descritos não é causar medo, mas enfatizar as consequências significativas de uma sociedade que rejeita seu Criador. A narrativa apresenta a ira de Deus. Os julgamentos servem como um testemunho profundo da indignação justa de Deus contra a maldade e rebelião da humanidade. É crucial entender por que esses eventos são significativos, de acordo com a Bíblia. Eles são como peças de quebra-cabeça que se encaixam em uma imagem maior. Esses acontecimentos fazem parte do grande plano de Deus, que serve como um lembrete de que Deus está no controle de tudo. Há uma razão pela qual muitas pessoas têm medo de ler o livro. O livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, frequentemente evoca um sentimento de medo e ansiedade entre muitos crentes e não crentes. Essa reação é principalmente devido ao seu conteúdo apocalíptico, que possui detalhes explícitos e por vezes confusos sobre o fim do mundo. O livro do Apocalipse é o único na Bíblia ao qual sanções divinas de recompensa e punição foram diretamente atribuídas. Por um lado, uma bênção especial virá sobre aqueles que o leem em voz alta, para si mesmos e para outros, e que guardam as palavras meditando nelas e aplicando-as em suas vidas. Por outro lado, aqueles que alteram seu texto trarão uma maldição única sobre si mesmos. Se isso for feito por adição ou inserção, as pragas descritas no livro serão acrescentadas à experiência do culpado. Se for feito por subtração, por exclusões, a parte do culpado na vida eterna na Nova Jerusalém será retirada. Deus coloca claramente um alto valor nas informações e revelações contidas aqui, como evidenciado pela bênção e maldição. Ele não poderia ter deixado mais transparente a importância disso. A partir dessas opiniões sobre o livro, voltamos nossa atenção para o livro em si. Considere primeiro sua posição na Bíblia. Assim como Gênesis não poderia estar em nenhum outro lugar além do início, o Apocalipse não poderia estar em nenhum outro lugar além do final. De muitas maneiras ele completa a história. As descrições e símbolos no livro do Apocalipse são frequentemente difíceis de entender e confusos. Símbolos comuns incluem bestas, dragões e números, cada um carregando significados simbólicos profundos. Por exemplo, Apocalipse 13:1 fala sobre uma besta surgindo do mar com 10 chifres e 7 cabeças adornadas com 10 coroas. Essas imagens não apenas são difíceis de entender, mas também podem ser assustadoras. O desafio na interpretação desses símbolos contribui para o medo, e diferentes pessoas ofereceram várias interpretações ao longo dos séculos, mas não há um entendimento universalmente aceito de muitas partes do Apocalipse. Essa ambiguidade deixa espaço para interpretações que podem ser perturbadoras ou alarmantes.
O Apocalipse fala extensivamente sobre o dia do juízo e o fim do mundo. Passagens como Apocalipse 22 retratam o julgamento final de uma maneira que pode ser intimidadora. Muitos também se sentem desconfortáveis com os temas de julgamento e ira. O livro do Apocalipse é conhecido principalmente pelos temas de julgamento, ira e o fim dos tempos. Os desastres assustadores e enormes mencionados no Apocalipse podem fazer as pessoas se sentirem com medo e preocupadas. As descrições de pragas, guerras e ira divina têm o objetivo de transmitir a seriedade de se desviar de um caminho justo e as consequências do pecado. Esse medo pode servir como um aviso e um chamado à responsabilidade moral e espiritual. A mensagem de esperança e triunfo, apesar de suas visões inquietantes, o Apocalipse fundamentalmente transmite uma mensagem de esperança. Ele assegura aos crentes que no final o bem triunfará sobre o mal. Isso é resumido em versículos como Apocalipse 21:4, que promete: Ele enxugará toda lágrima dos olhos deles, e não haverá mais morte, nem luto, nem choro, nem dor, porque as coisas antigas já passaram. Este versículo proporciona um senso de consolo, retratando um futuro onde a dor e a tristeza são completamente eliminadas. Também reforça a crença na soberania de Deus, significando sua autoridade final sobre os eventos do mundo. Ele nos tranquiliza que, não importa quão caótico ou assustador o mundo possa parecer, Deus está sempre no controle. Por exemplo, Apocalipse 19:6 diz: Aleluia, pois o Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso, reina. Esta é uma clara afirmação do domínio onipotente de Deus. Oremos. Senhor, pedimos que nos fortaleças para resistir à tentação do pecado e ajudes. Senhor, buscamos a sua presença mais do que qualquer outra coisa. Oramos para que possamos crescer no fruto do Espírito e nos aproximarmos de Ti. Buscamos orientação do Teu Espírito e pedimos que Tua vontade e promessas guiem nossos pensamentos e ações em nome de Jesus. Senhor, nos apresentamos diante de Ti de mãos abertas e coração aberto, confiando em Ti para orientação, força, provisão e proteção ao longo do dia. Assim como Neemias, pedimos que nos ajudes em cada situação que enfrentamos, lembrando que somos Teus amados filhos e representantes para o mundo ao nosso redor. Oramos para que vivamos hoje de maneira que honre o Teu santo nome. Pai, confessamos que nossos corações muitas vezes estão cheios de medo e incerteza. Pedimos que nos dê a força para entregar nossos medos a Ti e enfrentar cada desafio com o conhecimento de que Tu estás conosco. Escolhemos confiar em Ti e não em nossos medos, rejeitando o estresse e aceitando a Tua paz. Escolhemos a Ti, Senhor. Senhor, reconhecemos que nem sempre podemos receber um sinal claro ou direção de Ti, mas confiamos em Tua presença constante e orientação. Oramos para que nos conduzas no Teu caminho, mesmo que tropecemos ou sigamos pelo caminho errado, em nome de Jesus. Jesus, agradecemos por nos dar o que mais precisamos: sabedoria. Reconhecemos que frequentemente buscamos conhecimento, riqueza e felicidade, mas reconhecemos que precisamos da Tua sabedoria para navegar nos desafios da vida. Obrigado por nos dar generosamente a sabedoria sem nos censurar, em nome de Jesus. Hoje é um novo dia e somos gratos pela oportunidade que Ele traz. Ontem se foi, junto com quaisquer arrependimentos, erros ou falhas que possamos ter experimentado. Escolhemos focar no hoje e na oportunidade de amar, dar e ser tudo o que Tu queres que sejamos. Hoje Te colocamos em primeiro lugar em nossas mentes e corações, enquanto vestimos a armadura que nos proporcionaste, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, o cinto da verdade, as sandálias da paz e a espada do Espírito. Oramos com louvor a Ti e petições por aqueles ao nosso redor e por aqueles que podemos encontrar hoje, em nome de Jesus.